Uma boa noite e a paz do Senhor a todos que estão do outro lado desses vídeos, tanto pelo Google Meet, como pelo YouTube, né? Eu sou aqui o pastor Adilson Teles e vamos falar uma mensagem. Mas antes de tudo, eu peço para os irmãos que estejam do outro lado, não se esqueça de apontar o dedinho e dar o seu like. Não se esqueça disso, tá certo? Dá uma força pra gente, tá? Compartilhe essa mensagem e também se inscreva em nosso canal O Despertar 607. Amém? Nós tiramos a palavra aqui, irmãos, no capítulo 3 de São Marcos, o verso 20. Então eu vou ler essa mensagem aqui com os irmãos, né? Eu vou ler essa mensagem aqui com os irmãos, para que a gente possa então se situar na mensagem. Amém? E foram para uma casa, é o verso 20, tá? A blasfêmia dos escribas, a epígrafe do texto. O capítulo 3, do verso 20. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. E os escribas que tinha descido de Jerusalém dizia, tem Beelzebu, é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhe por parábola, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Verso 30 vai dizer, está entre aspas, porque diziam, tem espírito imundo. Amém? Pois é, irmãos, essa palavra é a palavra de Marcos 3, verso 20 em diante. Então está falando de quem? Está falando dos escribas. Os escribas eram pessoas, eram líderes daquela época, assim como os líderes judeus daquela época, que lutavam, muitos, contra Jesus. Por que será que eles lutavam contra Jesus? Eles não gostavam de Jesus? Qual o problema? Jesus era o Filho de Deus. Mas aquele povo não estava preparado para receber Jesus. Por tanto tempo. Veio até um profeta chamado Malaquias, que está escrito em Malaquias 4:5, que dizia que antes que viesse o grande e temível dia do Senhor, ia mandar o profeta Elias para converter o coração dos filhos aos pais e os pais aos filhos, para que não encontrasse um povo despreparado.
para que também não viesse ferir a terra com maldição. Então a gente percebe que aquele povo realmente não estava preparado. Mas a Bíblia não está falando que ia preparar. Não ia vir uma pessoa para preparar. Não ia vir um grande homem para preparar. Mas foi preparado? Não. Não foi preparado. E por isso esse povo, esses doutores da lei, esses homens de poder daquela época, estavam lutando contra Jesus. Jesus não teve retaguarda. Jesus não teve credibilidade ali. Por que será, irmãos? Por causa de poder. A grande realidade ali era por causa de poder. Eles não queriam competidores, mas um competidor e uma pessoa que poderia mudar totalmente as coisas da época. Então não queria competidor ali naquele momento. Aqueles doutores da lei, daquela época, os escribas, fariseus, saduceus, seja lá quem for, não entenderam a vinda de Jesus há 2000 anos atrás. E eles começavam a lutar, e Jesus fazia milagres. E Jesus dizia assim: já que não credes em mim, credes nas obras que eu faço, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Olha só, Jesus dando essa dica. Então Jesus fazia milagre para que as pessoas viessem entender, esses líderes, esses escribas, esses doutores da lei. Mas o que eles diziam? O que eles diziam está lá. Né? No verso 22. Nós estamos lendo o capítulo 3, do verso 4 de Marcos, para quem está entrando agora. Então está escrito: e os escribas que tinham descido de Jerusalém dizia: tem por Beelzebul e príncipe dos demônios que esse homem expulsa demônio. Olha só o que eles falaram. Olha só o problema que eles estavam criando para com o Filho de Deus. Por que as pessoas são assim? Tem um pensamento, existe um pensamento no século XX, aliás, houve um pensamento no século XX, porque agora nós estamos no século XXI, que dizia assim: as pessoas acusam daquilo que ele é. Entendeu? A outra pessoa é um espelho. Vocês sabiam disso? Quando a pessoa tem muitos problemas e ele olha a outra pessoa, então a outra pessoa é como se fosse um espelho. Ou seja, ele vê o problema dele na outra pessoa. Vocês sabiam disso? Então ele começa a acusar aquela pessoa: você é isso, você é aquilo, você é o chefe dos demônios. Fala coisas horrorosas contra aquela pessoa. É por aí, irmãos. É por aí. Acuse do que vocês são. Então a pessoa se torna o quê? Um espelho. Então, aí aquela pessoa que está acusando, ele está vendo aquela pessoa que é uma pessoa pura de coração, que é um filho de Deus, que é um profeta de Deus, que trabalha pela paz. Então, essa pessoa, ele começa a enxergar naquela pessoa, e aquela pessoa, ele é tão transparente, que aquela pessoa é como se fosse um espelho. E ele começa a ver o seu problema naquela pessoa. E por isso que eles acusam. Era o que acontecia ali naquela época. Jesus, por acaso, era um terrorista da época? Não. Jesus era quem? Jesus era um filho de Deus que pregava o amor, que pregava a paz verdadeira, que buscava, que chamava as pessoas para a salvação. Mas não era isso que eles viam em Jesus.
Não era isso, irmãos. Não era isso que aquelas pessoas, aqueles líderes da época, viam em Jesus. Jesus fazia milagres. Quantos milagres Jesus fez? Ressuscitou até mortos. Curou cegos. Mas aí vai dizer, é por Beelzebul, chefe dos demônios, que ele expulsa o demônio. Aí Jesus vai falar assim, como pode Satanás expulsar Satanás? Jesus falou isso. Como que pode um Satanás expulsar o Satanás? E se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Então veja bem, irmãos, olha o que estava acontecendo. Essas pessoas, como eu acabei de citar, que vê no outro como se fosse um espelho e vê os seus pecados, vê os seus problemas naquela pessoa. Isso sempre aconteceu na história, irmãos. Acontece até os dias de hoje. Os dias de hoje não é diferente daquela época. Os dias de hoje não é diferente. A pessoa começa a acusar o outro. Você é isso, você é aquilo. Mas por quê? A pessoa não é nada disso. Uma pessoa íntegra. Uma pessoa que faz o bem. Uma pessoa que procura a paz. Mas por que que o outro cria esse ressentimento? Cria esse tipo de acusação? Por causa de poder. Porque é como se ele tivesse inveja. Nossa, a pessoa está crescendo, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, nossa. Mas eu vou arrumar um jeito de quebrar ele. Então começa a acusar a pessoa do que ele é. Então sempre aconteceu isso na história. A gente vê, por exemplo, Jeremias. Jeremias era uma pessoa que falava a verdade. Ele profetizou grandes coisas, profetizou até o cativeiro da Babilônia e disse o tempo que aquele povo ia ficar lá, que era de 70 anos. Sabe o que fizeram com o tal do Jeremias? Jogaram no calabouço. Depois tiraram ele, colocaram ele num pau de arara. E bateram nele. Chicotearam ele. E sabe quem fez isso? Um sacerdote. Incrível, né? Um sacerdote. Que não queria dividir o poder. Ou pelo menos ele sentia isso. Porque Jeremias não estava atrás de poder nenhum. Mas ele se sentia mal com a fala de Jeremias. Então, em toda a história, irmãos, acontecem esses problemas, né? Então, Jesus está falando aí, né? Aí, por fim, Jesus fala assim, bom, já que é assim, então eu vou fazer algo um pouco mais consistente, vamos dizer assim, né? Assim, na verdade vos digo que todos os pecados são perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Aí que o pessoal ficou mais invocado. Quem que ele pensa que é? Diz, ele quer ser Deus, perdoando até os pecados. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Eles viam assim, aqueles líderes. Por isso, irmãos, a gente tem que observar melhor as coisas. Aí se surgem profetas
não é muito bem visto na sociedade. Nós temos um caso aqui da profetisa Sulamita, de onde Deus deu uma tremenda revelação para ela. Uma coisa fantástica, apareceu um homem de branco na madrugada. Apareceu um homem de branco e dizia para ela que tinha que fazer. Na verdade, ela estava com uma barriga bem grande, como se estivesse grávida. E ela sentia dores, né? Então aquele homem de branco, que a gente, no caso, a gente chama como mensageiro do Senhor, dizia para ela, faz uma massagem na sua barriga. Faz uma massagem na sua barriga. E depois você faz uma massagem, mas de olhos fechados. E depois para. Aponta com o dedo aonde você parou. E ela fez. Ela fez. E foi fazendo. Aí, de repente, ela parou. Eu parei. Falando para ele, né? Aí ele disse assim, sim, você parou aí no umbigo, um pouquinho acima do umbigo. Aí como se fosse uma... Umbigo significa a bacia do Brasil. O umbigo significa a bacia do Brasil. Que é Brasília. Olha só que interessante. E ela fazendo aquela massagem, ela sentia uma série de coisas, né? E ao mesmo tempo aparecia assim, tipo um punhal dourado que brilhava muito. Aí o anjo dizia assim, nós temos que abrir agora a barriga. Olha que revelação tremenda. Nós temos que abrir. Então ele abriu em formato de triângulo, né? E começou. Aí ele começava a tirar de lá de dentro muita sujeira. Muita sujeira. Olha que revelação. E fedia muito aquilo, fedia muito. Fedia muito, irmãos. E ela não estava suportando o cheiro daquilo. E cada vez que tirava. E cheirava muito mal. O cheiro de podre. Então, essa revelação é uma revelação que Deus deu. Não foi fulano ou beltrano que está induzindo uma situação, mas Deus deu essa revelação. Tem mais alguma coisa? Pode falar então. Que eu esteja me esquecendo. Depois que me falava que tinha que limpar a barriga, porque Deus precisava trabalhar. Tinha que tirar a sujeira. Ele dizia assim, tem que limpar toda essa sujeira para Deus poder trabalhar. Só isso. Foi só isso. É que eu me tinha esquecido desse detalhe. Fui perguntar para ela. Né? Mas é muito interessante. Tinha que limpar toda a sujeira para Deus poder trabalhar. Então, isso foi uma revelação que Deus deu. Não é eu que estou inventando, não é ela que está inventando. Mas Deus deu. Certo? Então, por isso que eu falo, em todas as épocas, teve essas revelações. Teve revelações semelhantes como essa. Mas em épocas anterior, como da época de Jesus, a gente acabou de dizer, aqueles homens não aceitavam aquilo que Jesus dizia. Que a maioria das coisas Jesus falava por parábolas. Por que Jesus falava por parábolas? Porque as pessoas não tinham condição de entender. Ele dizia assim, se eu vos falo de coisas terrenas
e não me credes, quanto mais vos falar de coisas celestiais. Porque a gente tem que entender que o dono do mundo não é nós, é Deus. Deus que criou todas as coisas. E Deus, no seu tempo, ele vai falar o que precisa ser falado. Doe a quem doer. Porque Deus é Deus. E ninguém pode se contender com Deus, ninguém pode lutar contra Deus. Porque Deus é o criador dessa terra, desse universo, de todas as coisas que existem, em cima e embaixo. Então, Deus, ele tem um plano. E Deus, ele precisa fazer uma grande limpeza nesta nação e também neste mundo. Amém? Eu não quero me estender mais, porque senão vai ficar longo, né, o vídeo. Todo dia eu falo a mesma coisa, né? Sempre deixar um pouquinho para amanhã, certo? Mas eu peço para que os irmãos, se gostarem da mensagem, dê o seu like aí, compartilhe, se inscreva no canal Despertar 607, e que Deus possa abençoar profundamente, que essa mensagem possa tocar profundamente em seus corações. Amém?